Cara, dono de restaurante tem que ser uma pessoa generosa. É o que você está falando, né, cara? Não custa nada. Pô, quer mais molho? Toma mais molho. Aí você pega mais molho, vem na conta lá, uma porção de molho. Fala, porra, Não é aí que você vai controlar seu CMV. É, não é aí que você vai ganhar dinheiro, cara. E você não está pensando a longo prazo, você está com mentalidade curta. o sucesso de um restaurante começa com a boa gestão do CMV. E a boa gestão do CMV é muito maior do que comprar e vender. Uhum. Porque impacta até o nível de desconto que você tem dentro de um restaurante, o nível de cortesia, o que você está fazendo, é, processos, temperatura de câmera frigorífica e câmera congelada, nível de estoque, frete. Aí tem Checklists. checklist, daí ele é saber fazer direitinho a arte. Você começa a ter um bom resultado no restaurante a hora que você domina o controle de CMV. Total. Né, e quando você. Cara, é que eu penso, quando você está falando, eu penso em todas as coisas que envolvem o CMV, e eu fico maluco só de pensar. Imagina quando a gente tem que transmitir isso para as pessoas, né? Na produção, né? As receitas de prep, do pré-preparo, o quanto que pode desviar o CMV só ali, o quanto você pode ter de desperdício, quando você passa do prep para a linha, né, de finalização, pode ter outra sequência de desperdício ali, o quanto que uma receita mal executada, o quanto que um prato que volta de um cliente pode... Cara, tem tanta coisa que pode afetar o CMV que só de imaginar isso, o trabalho que dá uma operação gastronômica é gigante, né? É, mas é o que a gente ama fazer e a diferença, o nosso Estamos negócio, aí para isso, né? nosso negócio é a arte do detalhe, né? Tem aquele ditado, né, que Deus mora nos detalhes, e no nosso negócio é isso mesmo, né? O lucro de um bom restaurante é feito na gestão do detalhe. Na gestão do detalhe não só do CMV, do atendimento, de como você constrói. E tem, quando você olha na visão do consumidor, você tem lá 20% dos momentos que cria provavelmente 80% da percepção do seu restaurante. Então, também saber o que é importante para um gestor é fundamental, que às vezes você fica preocupado com a formiga e o elefante pisa na sua cabeça, né? Me explica um pouco mais isso aí, só desenvolve um pouco. Como esses 20% da. Você está querendo dizer que 20% da experiência que o cliente tem corresponde a 80% da percepção global de qualidade que ele tem do seu negócio, é isso? Exato. Você tem Hum, momentos específicos, né? No nosso caso, que hum, você cria. E eu acho que um bom exemplo para a gente pensar, né? E eu acho que é sempre o que me instiga. Você olha a experiência de quando você vai com as crianças para Disney, né? hum. Então você vai num parque que é caro. O clima ou é muito quente, muito frio. Raramente você está numa boa temperatura. Você pega horas e horas de fila, Uhum, né? A comida não é grande coisa. uhum. Compra um brinquedinho, você deixa um rim, que é caro, e você sai dessa experiência da Disney, né? Voltando ao nosso velho mundo de parque, Polite, e você quer voltar. Uhum. E aí, quando você começa a pensar nessa experiência, você teve lá 20% da experiência que marcou tanto, que foi tão relevante, que Hum. fez a conexão emocional com você, que você conseguiu posicionar o propósito, a experiência do parque, e aí que vai. E no restaurante é a mesma coisa. No nosso Então, mas como que caso, o operador ele single out esses 20%? ele tem que entender, primeiro, qual o posicionamento da marca e do restaurante. Hum, Quais são os produtos icônicos, né? Quem tenta fazer tudo muito bem não faz nada bem, né? Você pode hum, fazer qualquer coisa, mas não dá para fazer tudo. Então eu vejo hum, é, menus enormes. Então no que você vai stand out? E hum, naquilo você não pode abrir mão de qualidade, de execução e garantir que acontece. hum, E criar momentos que sejam memoráveis dentro da experiência para o cliente. No nosso caso, você tem dois grandes momentos. O primeiro é hum. quando o pão australiano chega à mesa do cliente.
e a Uhum. gente crava a faca na tábua, Uhum. que isso é um modo que os aborígenes usam para desejar um bom apetite para as pessoas. E Aham. o parabéns é outro, e eu posso citar vários. Se você perguntar dentro do Outback ou pedir indicação onde é o banheiro, a gente te leva até a porta do banheiro. Então Tipo tem, supermercado, o cara vai até a prateleira com você. exato, são pequenos momentos que você tem que ter execução que marcam e que estão ligados ao propósito e à experiência que a gente tem muito claro com Outback e com a Abbraccio também a gente tem criado. E Mas quais quando são os você produtos icônicos do que você chama de produtos icônicos que stand out? Isso que você falou de stand out, Pierre, só para a gente contextualizar, eu falo muito isso na parte de marketing do meu curso, né, que você tem que ter um posicionamento, alguma coisa que realmente te caracteriza. A gente chama, você já deve ter escutado falar da teoria da vaca roxa, do Seth Godin, né, que ele fala, porra, tem um monte de vaca no pasto, né? Tem uma preta, tem uma branca, tem uma marrom, ninguém presta atenção, mas você bota uma vaca roxa, cara, ela vai brilhar naquele pasto. O que no seu caso é um produto icônico? O que stand out na sua visão de... Não, começando, acho que a gente já falou, o primeiro, o nosso pão O australiano. pão, tá? No Brasil não existia o pão australiano antes da gente, e hoje, depois do pão francês, é o segundo tipo de pão mais vendido nas padarias. Ah, é? É, isso é Hum, interessantíssimo. A hum, nossa Ribs on the Barbie, a nossa costela também é um produto icônico, hum, pela forma que a gente desenvolveu. A gente ensinou o brasileiro a comer a costela. uhum, Antes não existia, né? Isso foi o trabalho de Maria Luísa, Peter, Salim, lá de trás. A nossa Blooming Onion também, que é a uhum, nossa cebola, a gente planta no Chile, na Espanha, traz, cuida, tem um padrão. E hum, outro grande ícone que o mercado copiou, que é a nossa caneca congelada, né? Do hum. chopp. O chopp do Todo Outback. mundo tem hoje. Aham, Todo mundo tem. Mas a uhum, gente continua, ninguém consegue executar. E qual que é o ponto da execução aqui? hum, O líquido todo mundo pode ter. O nosso líquido é um chopp Brahma, hum. que é muito bom, fresco, mas qualquer operador pode ter. Mas a gente é muito diligente e a Hum. gente executa com paixão a história da caneca congelada. Ah, como? Qual é o processo? O processo eu não vou te contar porque é um segredo, Ah, Pierre, porra, eu tô aqui para te arrancar os segredos, cacete. mas por isso que o segredo eu não posso te contar. Mas no fim do dia é Ah, execução, que não hum, adianta achar que é colocar simplesmente a caneca no freezer. É hum. qual a quantidade, qual que é a rotação, é o planejamento. Então você tem tirar corretamente, você tem uma série de coisas. Ter uma caneca congelada, ou ter o chopp Brahma, você não vai fazer a experiência ser icônica. E Então aí, haja tem, freezer, né, para tanta caneca. exato. Você tem tecnologia de congelamento ultra rápido que Hum, ajuda, mas você consegue fazer isso e a gente faz consistentemente há 20 anos. hum. E quando você olha, a nossa diferença é que a gente executa nossos padrões operacionais de maneira apaixonada. Uhum. Não passa, não é nem racional, é direto do coração para a mão. Eu brinco, é para fazer e Tá, a gente deixa eu te faz perguntar. rigorosamente. O treinamento dos Outbackers, ele é feito na própria loja? Ele é feito nessa universidade? Tem algum ritual de treinamento de equipe obrigatório? Como que funciona a questão da Então formação vamos de lá, mão de obra? vamos lá. A Depois a universidade gente é volta um pouco para a 100%. cultura, mas fala um pouco de treinamento, só porque você entrou nesse assunto. O treinamento teórico é 100% digital. A universidade é digital. A gente já está há um bom tempo e a Mel também cuida Hum, dessa caixinha. A gente tem um sistema de aprendizado, né? A sigla é o Learning System, o LSM, é bem redondinho que funciona, aonde a hum, gente faz a certificação teórica e depois para uma loja em operação você tem um treinamento ombro a ombro e certificação no restaurante, on the job, hum, e a gente tem uma equipe de técnicos que a gente chama de service técnicos em front of the house e técnicos em back of the house, que também são responsáveis por um treinamento mais específico. Essa é uma história. E toda loja tem uma equipe de treinadores, são as pessoas mais experientes
que vai fazer um shadowing com as novas pessoas para garantir não só os procedimentos, mas que a cultura seja passada. Tá, então todo mundo. Então, basicamente, o treinamento é feito o treinamento prático do job do dia a dia é feito pela galera da própria loja, Pelo treinador da loja. Pela empresa, mas que estão trabalhando na loja. E também por esses consultores de campo que você chama, que são esses caras, eles estão no escritório central e vão para as lojas que cuidam, os caras que cuidam. Não, eles ficam 100% do tempo em campo, rodando as lojas de uma região específica. Tá. É como se fossem os consultores de campo de uma franquia. É um pouco mais. Porque como a gente não é franquia, a gente tem outros limites. Eles são os guardiões do processo, da cultura e da excelência. Então é o cara que ele conhece e ele opera junto, ele não só treina e manda fazer, ele faz junto também. Tá. Ele é parte da solução, diferente que, às vezes, um cara de franquia, ele é muito mais o cara de achar o problema, mas é um expert, né, no assunto, que vai fazer sempre com excelência, e são as pessoas que ajudam a gente no processo de inauguração. E o processo de inauguração, a gente tem um rito muito grande, começa esse primeiro dia comigo, depois a gente faz treinamento onde eles aprendem 100% dos processos, padrões, pratos, a gente divide a equipe em dois, uma parte senta como cliente, primeiro para aprender a sensação de ser cliente, e outra parte serve. Você chama de friends and family também, aí não? Depois a gente faz os Friends and Family. Aqui é entre a própria equipe do restaurante, os dois shifts, eles se invertem. Ah, tá. Um serve, outro come, depois outro come, outro serve. Tá. Eu estou tentando usar menos inglesismo possível, Politi, mas um senta no papel do cliente e o outro é o papel do atendente. Às vezes é a primeira vez que rodou uma bandeja, e levar a nossa bandeja não é algo trivial. Não é. Né? As pessoas têm um pouco de medo, inverte. Daí a gente trabalha food show para as pessoas experimentarem 100% dos pratos no padrão, para todo mundo conhecer. E aí a gente faz Friends and Family, depois a gente faz uma noite para a imprensa, e aí a gente faz uma noite que é uma noite de caridade, que é só depois da noite de caridade, que é quando a gente, na nossa crença, a gente retribui para a comunidade, né, e 100% do dinheiro arrecadado naquela noite vai para uma instituição da comunidade local, o nosso sucesso. E a gente tem um engajamento muito grande com a comunidade, e aí a gente está pronto para inaugurar. No processo de inauguração, para uma loja nossa, a gente inaugura com umas 120 pessoas, a gente leva, na média, entre 30 e 40 treinadores que ficam por um mês para garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível. 30, 40 treinadores para 120 pessoas, 120 funcionários numa loja. Exato. Caraca, aí tem que funcionar, né? Mas o nosso negócio é um negócio que Desde o primeiro dia tem que estar funcionando, né? Você não pode se dar o luxo de não funcionar no primeiro dia. É boca a boca. Se você tiver uma experiência ruim, esse negócio se prolifera. Então você tem que inaugurar bem robusto, com certeza que todo mundo está treinado, que você tem um suporte suficiente para garantir que você seja consistente. Esse é um grande sucesso, por isso que a gente começa já operando no nosso padrão. A gente olha o valor do cliente pelo valor na vida dele com a gente. Tem uma história muito curiosa, né? Não vou falar inglês, mas é o lifetime value, né? Exato. A gente tem muito adolescente que vai, né, e vai consumir. A gente tem um refill free de refrigerante. Então, você tem uma mesa com 4 adolescentes que pede o refrigerante refill e uma batata. Né, uma operação única, eu olhar aquela mesa, mas o cara toma 10 refills, come 3 pães, o nosso pão é sempre uma gratuidade, e quantos se quiser levar para casa, porque é a nossa prova de generosidade. E esses caras ficam com a gente o resto da vida. O Gilson, que é um dos nossos VPs de operação, contando que quando ele era sócio da loja lá em Campinas, tinha um grupo que fazia exatamente isso. Vinha, tomava um monte de refrigerante, comia uma batata e ia embora. Se você olhar ali aquela transação, você vai falar, puxa, perdi dinheiro. Só que hoje, esses clientes vêm ao restaurante com a família,
com um ticket muito mais rico, e aí vai. E assim que a gente tem geração por geração de fãs de Outback. Então, se você olhar aquela experiência única, você não pode, principalmente o nosso negócio, e medir, e às vezes eu vejo, tem restaurante que eu sento, eu peço um molho extra, o cara me cobra uma fortuna. A gente vai entregar quantos molhos extras o cliente quiser. Esse é o menor custo que eu tenho de aquisição de cliente e o melhor jeito de criar lealdade. Cara, isso que você está falando é sensacional, Pierre. Tomara que vocês todos que estejam escutando aqui estejam prestando atenção nisso que o Pierre falou, porque muita gente não se liga nisso. Você vê muito operador que ignora esse princípio do tempo de vida, né, do cliente no seu estabelecimento e quanto é pouco, quanto é mesquinho, né, você cobrar. Eu nunca vou me esquecer uma vez, um sócio que eu tive, um grande amigo meu, o Arthur, lá do Rio de Janeiro, que ele trabalhou no La Mole. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos donos do La Mole, que era aquele portuguesão, aqueles restaurantes, né, grandes, isso que eu nunca vou esquecer, que ele falou assim: Marcelo, dono de restaurante tem que ter uma coisa na cabeça, cara, a generosidade. Você tem que ser generoso, você não pode ser mesquinho. Assim, sem pensar em lifetime velho, sem pensar em nada dessas coisas naquela época, há 30 anos atrás, ele falava isso, cara, dono de restaurante tem que ser uma pessoa generosa. É o que você está falando, né, cara? Não custa nada. Pô, quer mais molho? Toma mais molho. Aí você pega mais molho, vem na conta lá, uma porção de molho. Fala, porra. Não é aí que você vai controlar seu CMV. Não é aí que você vai ganhar dinheiro, cara. E você não está pensando a longo prazo, você está com mentalidade curta. Puta, tomara que a galera preste atenção nesse ponto. Deixa eu marcar aqui 1h12. Porque depois eu marco, eu falo, galera, presta atenção, 1h12. O Pierre, E o nosso negócio, só para acabar esse raciocínio, né, que acho que é importante, até compartilhando com os colegas do setor, o nosso negócio é um negócio de maratonista, não de corredor de 100 metros rasos. É um negócio de consistência e fôlego, e você tem que aguentar. Vai ter dor no caminho, mas quando você chegar lá é super prazeroso. Quem achar que vai entrar no setor de restaurantes e vai ter uma rede enorme, né? O Outback tem esse tamanho depois de 20 e tantos anos trabalhando de maneira consistente, né? O segredo é fôlego, consistência e muito foco no que você está fazendo. Porque para você sair copiando, perder sua essência, né? E você sabe como funciona, 1 minuto, por isso que é um dos setores que tem maior mortalidade, né? Quando a gente olha o número de negócios que abrem e que fecham, é enorme. Beleza, para encerrar, me diz aí, o conteúdo foi útil para você? Agora, imagina que um dos nossos estrategistas apresente um plano de ação personalizado para o teu negócio, que envolva isso que você viu aqui e outros pilares que são essenciais para que você consiga escalar o negócio. Não é conteúdo gravado, não, é um plano, claro, feito individualmente para você. Se o seu negócio já fatura mais de 100 mil por mês, a gente quer te ajudar pessoalmente a crescer e escalar.